Câmera dele. Boa noite, Atchê. Oi, desculpe. Apertei o botão errado aqui, a minha câmera me colocou de ponta cabeça, mas agora acho que tá tudo bem. Tá. Boa Boa noite, noite. prazer estar com vocês. Boa Boa noite. noite. Mas tu estaria na posição correta, o mundo está de cabeça para baixo, né? Bem-vindo, meu amigo. Antes de entrar nas questões do Brasil, eu queria falar um pouco do que está acontecendo aí através das ameaças do governo dos Estados Unidos, né? O governo brasileiro está preocupado com o impacto de possíveis sanções dos Estados Unidos aos bancos e instituições financeiras, e isso aí muito em função dessa suposta ligação na lavagem de dinheiro do PCC nos Estados Unidos e também do Comando Vermelho, que agora são consideradas organizações terroristas. E o sistema financeiro brasileiro pode sofrer sanções. Como é que você vê isso, Atiê? Há alguma maneira do governo se defender? Porque os primeiros casos que apareceram aí são casos que estavam sendo investigados e apurados, e até alguns tinham sido até presos, e estão repetindo. Eu fico pensando o seguinte: será que nós vamos ver ataques contra organizações criminosas no Brasil feitas pelos Estados Unidos dentro do território nacional com a ajuda de alguns governadores bolsonaristas? Florestan, primeiro, o governo norte-americano, por essas sanções recentes aí, inclusive, que você citou com precisão, ele demonstra que não está a par da situação. Ele está se utilizando, na verdade, de dados que são gerados pelas nossas polícias, sobretudo pela Polícia Federal. Então, esses dados são compartilhados, porque existem acordos de compartilhamento para efeito de segurança, e o governo norte-americano, de má fé, se utiliza desses dados para fazer não apenas intervenções, ameaças de intervenções, que são prejudiciais, porque, veja, mesmo que sendo feitas dentro do território americano, todas as operações financeiras do mundo passam por lá, né? Quer dizer, é um sistema que se tornou internacional, mas na verdade ele é controlado pelos próprios Estados Unidos. Então isso é totalmente ilegal e demonstra claramente que existe uma má-fé. E com relação a essa questão que você colocou, que também é importante, claro, eu não acredito que haja uma intervenção militar norte-americana direta no Brasil. Mas o que pode acontecer contra a lei, contra a Constituição e contra o direito internacional é exatamente a facilitação por determinados governos, não é? Lamentavelmente no Brasil, é engraçado isso, porque a segurança é uma questão fundamental para a própria constituição do Estado, né? O Estado é definido, na época que nós vivemos, como aquele que tem o monopólio do uso legítimo da força. E no Brasil, que é um Estado federal, por incrível que pareça, isso está dividido, está fragmentado, e está, sobretudo, nas mãos dos governos estaduais, não é? Isso para não falar sobre as polícias militares. Então, é possível, sim, que haja uma espécie de intervencionismo indireto voltado para defender os interesses eleitorais da extrema-direita internacional, não é Estados Unidos, não é esse ou aquele lugar, mas é essa extrema-direita que vai tomando posse de determinados governos e quer fazer essa intervenção. E voltado também para tentar influir na eleição brasileira, né? Sei lá, alterar um destino que é o destino normal do Brasil. Um Brasil soberano, um Brasil cidadão, vai escolher a coalizão democrática, a continuidade da coalizão democrática. Mas é esse tipo de intervenção que é perigosa, porque nós temos governos estaduais que estão vinculados à extrema-direita, não é? Não podemos esquecer que o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tentou dizer que ele é que iria negociar diretamente com o Donald Trump, e foi impedido porque houve, claro, ameaças dizendo que ele poderia sofrer um crime de responsabilidade, um próprio crime, ao tentar usurpar funções do governo federal. Mas a extrema-direita, Florestan, ela não está interessada em cumprir lei. Pelo contrário, o objetivo dela é exatamente questionar as leis
e colocar em risco a institucionalidade, né? Tereza? Olha, a gente tem aí um candidato, por enquanto ainda é candidato, que o tempo todo bate continência para a bandeira, defende interesses, como acabou de fazer, defende, em suma, faz confissões de entreguismo, como fez nesse documento divulgado hoje, né? Dizendo: olha, deixa as tarifas para depois da eleição. Quer dizer, nada contra as tarifas, pode tarifar o Brasil agora. Deixa passar, porque senão isso vai dar discurso. Deixa adiar 6 meses para que isso não ajude eleitoralmente o Lula, né? Foi o que o Flávio fez. Em algum momento, quando houve ali, os Estados Unidos estavam fazendo aquelas operações, aquilo era. Tem uma palavra técnica aí, você executar execuções ilegais de pessoas, né? Na costa da Venezuela, na costa da Colômbia, fez algumas, até na costa do Equador, ele fez ali, já do lado do Pacífico, que é governado por um aliado dele. Naquele momento das execuções de pescadores, de gente humilde, falando que era traficante, né? O Flávio defendeu que ele fosse lá, né? Que fossem lá na Baía da Guanabara também detonar uns barcos de traficantes e tal. Você disse que não acredita em nenhum tipo de ação militar, mas você não acha que assim, tipo, atacar barcos brasileiros, fazer o que ele fez com tanto descaramento na costa da Colômbia e da Venezuela? Você acha que eles não podem vir fazer isso, avançar com essas operações aí, com esse pretexto de combater narcotráfico, atacar uns barcos aí, uns navios e tal, e para dar exatamente munição eleitoral para o candidato deles, que é o Flávio, né? Tereza, isso pode acontecer, claro, pode acontecer no mar, pode acontecer dos Estados Unidos desejarem criar um espetáculo falso, afirmando que estão tentando atacar um barco que está levando droga. Ou uns factoides, né? Mas uns factoides com efeito eleitoral. Pode acontecer, mas eu acho que na situação presente, eu acho que o governo Lula ele tem um controle muito grande dessa situação, né, no discurso e também nas atuações que ele tem tomado, que estão sendo muito sérias. O que vai acontecer, com certeza, é que, se por acaso, claro que isso daqui é uma hipótese remota, até porque essa candidatura do Flávio Bolsonaro, do meu ponto de vista, é totalmente ilegal, né, uma candidatura inconstitucional, e está faltando apenas a atuação do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral para tirá-lo das eleições. Mas se ele vier a vencer a eleição, se ele vier a vencer a eleição, aí sim isso vai acontecer. Quer dizer, a soberania do Brasil vai ser entregue, porque hoje eles já estão, inclusive, existe até uma teoria que está circulando, está sendo difundida, inclusive aqui no Brasil, de uma ideia assim, totalmente absurda de uma soberania compartilhada. Veja só, como é o caso para justificar o caso da Venezuela. Ou seja, que o Brasil e outros países compartilhariam a soberania para a garantia de seu território com os Estados Unidos. Então, essa a tônica é justamente essa, né? Essa é muito grave. Agora, com relação à ilegitimidade, à ilegalidade dessa candidatura, veja, você tem vários vícios, né? O primeiro vício é o vício republicano. O Brasil é uma república. E ele foi indicado, isso está em todas as letras, está dito, ele se afirma assim, e todo o partido que o apoia, né, o sustenta, diz isso, ele foi indicado pelo pai. Então isso não é modo republicano, isso não está previsto na nossa Constituição, de o pai indicar o filho para ser candidato à presidência no seu nome. Isso é o primeiro vício, mais sério, né? Os outros vícios estão aí, no noticiário de todos os dias, muito embora a grande imprensa não leve isso até as últimas consequências, diferentemente de vocês, não é, que tem um jornalismo extremamente sério. É a questão de que ele constantemente fala contra a Constituição brasileira. Ele não apenas fala contra a soberania, mas ele fala contra a cidadania, ele fala contra, por exemplo, o último dado é essa questão do ataque às mulheres. Mas existem inúmeras outras manifestações dele que demonstram claramente que ele não tem nenhuma sustentação, não tem apreciação pela Constituição brasileira. E essa omissão que está acontecendo atualmente para impedir que ele continue a ser candidato contra a lei
ela é surpreendente porque esse caso é mais grave que o do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro cometeu esse crime 2 vezes. Na primeira eleição dele. Lembrem-se que depois o Tribunal Superior Eleitoral deixou de condená-lo à inelegibilidade, mas por detalhes que até afirmou que, olha, aconteceu, mas a gente não podemos fazer isso agora. Mas depois, as duas inelegibilidades do Bolsonaro foram decorrentes dos mesmos fatos que já tinham acontecido em 2018. E aqui esse candidato, que é outro Bolsonaro, né, tem o Bolsonaro, o velho Bolsonaro e o Bolsonaro Júnior, né, para usar o termo do Trump. Esse Bolsonaro Júnior está fazendo as mesmas coisas. É a mesma forma de se apresentar como candidato, né? E propositalmente para, de certa forma, tirar a consciência das pessoas daquilo que é fundamental. Vê agora, por exemplo, esse debate entre ele e Michele, um debate doméstico, não tem nada a ver com a política brasileira. Não tem nada a ver com o ambiente público. Isso é extremamente sério. Então, eles estão fazendo uma brincadeira. E você veja, o Brasil não pode admitir isso. Os Estados Unidos admitiram. Hoje, a imprensa divulga os ganhos pessoais de Trump e sua família por meio das políticas erráticas dele no mundo. E isso aconteceu com a família Bolsonaro. Isso também não tá na órbita de investigação, que deveria estar na órbita de investigação, para impedir que esse ciclo extremamente nocivo para a política brasileira permaneça. E esse debate que eles propõem não é um debate político, não é uma questão de opinião. Você não pode opinar sobre liberdade feminina e capacidade feminina de votar. Você não pode opinar sobre direitos humanos. Isso está fora do âmbito da política. Isso é direito. E, portanto, isso tudo aí determina que esse candidato é um candidato que se põe contra a lei. E ele precisa essa candidatura tem que terminar. Não é? E veja, não é à toa que o Donald Trump afirmou que a escolha do candidato ela se dá numa eleição e não pode haver interferência da justiça. Propositalmente ele disse isso. Por quê? Porque a candidatura do Flávio Bolsonaro se dá contra a justiça e se dá contra o direito. Ele não pode disputar no campo do debate público porque ele não tem qualidade para isso e porque ele enfrenta isso sob a crença de que ele é impunível. Né? Também tem o seu pai também acha que é impunível porque ele também quer uma anistia, não é isso? Ele tem direitos que ninguém tem. Está numa prisão domiciliar sem justificativa nenhuma e o Ministério Público dá um parecer para ele continue na prisão domiciliar, apesar de ter, inclusive, arma nessa prisão domiciliar, entre aspas, coisa que não existe para ninguém aqui no Brasil. Vamos perguntar para todas as famílias que têm pessoas condenadas no Brasil para saber o que eles efetivamente recebem do Estado. Viola? Entrando nisso diretamente, Ati, que é algo que escapa, digamos, ao aceitável, inteligível, dizer uma pessoa condenada em regime de prisão, no caso do Bolsonaro, excepcionalíssima por um absurdo jurídico, em prisão domiciliar, mas que caberia a ele a prisão fechada, é impossível a gente imaginar que o sujeito tenha uma faca, uma caneta na sua cela, quanto menos uma arma. A posição da PGR, recente, agora, no dia de hoje, já manifestada, favorável à continuidade da prisão domiciliar, mas ela despreza, inclusive, uma confissão do Bolsonaro, de que a arma não era um elemento decorativo da casa. A arma poderia ser um instrumento. O Bolsonaro disse, no depoimento da Polícia Civil, que como ele tinha 3 mulheres em casa, ele não poderia ficar desarmado. Esta frase diz tudo, que ele usaria a arma como em defesa de alguma eventualidade que o delirante... Então, assim, a prisão domiciliar dele, que é um absurdo, né, porque ela não é um recurso disponível para a enorme maioria, a totalidade dos apenados do sistema penitenciário brasileiro, mas ela comporta um conjunto de outros absurdos dentro dela. Inclusive ele manter custódia do Estado por ter sido... Ele está condenado não como ex-presidente, como um cidadão que delinquiu, cometeu crimes graves. Ele perde a condição, porque ele não precisa de assessor, não precisa de motorista de carro, não precisa de 2 carros, tudo isso. Outro absurdo é ele fora da arma. Quer dizer, não é demasiado esse tipo de atitude da PGR, não desmoraliza o judiciário, a PGR, tomar uma decisão dessa, e tudo indica que o ministro Alexandre de Moraes vai referendar essa posição.
né? E segundo, será que isto não ensejaria também uma iniciativa para igualar as regalias que estão sendo concedidas ao Bolsonaro a 40% dos apenados que estão em regime de prisão, a maioria deles em prisão preventiva, provisória, sem trânsito em julgado, que estão padecendo de moléstias graves. Não digo mais graves que a do Bolsonaro, porque ele tem um pronto-socorro 24 horas por dia à disposição. Mas esses que estão morrendo de tuberculose, de sífilis, de AIDS, né, de toda sorte de moléstias, não têm assistência médica, né, menos ainda 24 horas por dia. Então, isso é um deboche, não te parece, Ati? É muito grave mesmo, Miola, é muito grave, porque não pode haver privilégio. O que existe numa democracia, num Estado democrático de direito, segundo a Constituição, segundo o direito internacional, são direitos. Privilégios, não. Privilégios é o oposto do direito, né? E aqui nós estamos diante de uma situação em que há um privilégio. Há um privilégio. E há um privilégio que é dado sem qualquer tipo de justificativa jurídica, sem qualquer tipo de justificativa constitucional. Não é? Quer dizer, a pessoa tem que precisar de um tratamento, ok, todas as pessoas que precisam de tratamento que estão no regime fechado precisam receber esse tratamento, porque, enfim, eles estão sob a custódia do Estado. O Estado tem o dever de dar esse tratamento a essas pessoas. Mas, assim como todas as pessoas têm esse direito, ele também teria esse direito. Agora, estar numa situação privilegiada de uma prisão domiciliar provisória, que também não existe na lei de execução penal, não existe lei prisão domiciliar provisória, não é? E não existe também discutir determinados elementos no interior dessa prisão provisória que não constam de nenhum tipo de ordenamento brasileiro. Por exemplo, imagine então que um preso pode ter uma arma dentro da sua cela. Não pode. O preso pode receber, inclusive essa questão também é muito questionável, a permanência desses grupos de assessoria em torno de uma pessoa que foi condenada. Veja, isso é dinheiro público gasto com alguém que foi condenado por um crime gravíssimo. Isso também é inadmissível, não é? Então, eu espero efetivamente que o ministro relator da execução da pena, ele não acolha um requerimento como esse de permanência de uma prisão domiciliar, porque isso não ajuda a democracia brasileira. Muita gente pode dizer o seguinte, não, é importante do ponto de vista político que ele fique no domicílio, porque assim não vai levantar um questionamento dos bolsonaristas, etc, etc. Mas isso pouco importa. O que é mais importante é mostrar para as pessoas que a lei vale para todo mundo. É isso que é fundamental na democracia brasileira. É isso que é o regime republicano. Não é? E mais, uma do pessoal da comunidade do 247 pergunta por que Fábio Bolsonaro ainda não foi processado? E essa é uma pergunta que também toda a comunidade jurídica faz. Porque há uma confissão, efetivamente, de ter pedido e recebido um dinheiro indevido. Porque, veja, por que razão alguém doaria uma quantia dessas que foi pedida, uma quantia absurda. Todos os orçamentos de filmes demonstram que é uma quantia absurda. Para alguém, se não em motivo de essa pessoa ser um senador da República. E o Código Penal, ele é muito claro quando ele fala de corrupção passiva. Ele diz pedir ou receber uma vantagem indevida em razão do seu cargo, da sua função. Ele não diz que essa pessoa tem que devolver o favor que recebeu. Não há necessidade de reciprocidade. É simples e tão somente pedir e receber um valor indevido, como é esse caso. Então aqui não há nada para esperar, não há nada para investigar. Não há nem necessidade de atuação do relator de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal já pode tomar a iniciativa de levar avante uma ação para obter a condenação exatamente por causa desse pedido ou desse recebimento dessa vantagem devida por esse candidato. Isso é muito sério, não é? E ele que se defenda, é verdade ou não é verdade as coisas que ele está dizendo sobre a justificativa de ter pedido ou não ter pedido esse dinheiro? Ele se defende, mas se defende onde? Na imprensa, com essa liberdade de poder viajar, essa liberdade de poder pedir intervenção no Brasil, questionar a soberania brasileira?
Não, de forma nenhuma. Ele vai se defender dentro de um processo judicial. Isso que é fundamental. Isso que é fundamental na democracia. E é isso que está faltando, né? É interessante o que você citou a extrema-direita, que parece que tem um método de agir em relação à questão da justiça, né, e também das eleições, né, sempre negando a lisura das urnas e questionando as decisões da justiça, né? E o Bolsonaro faz isso aqui, utilizando até um governo como dos Estados Unidos para questionar e punir, criar sanções, como o próprio Trump também, né? Em vários momentos lá nos Estados Unidos. Agora, me surpreende o que ocorreu na Itália, né? Eu queria a tua opinião, porque a justiça da Itália anulou a decisão sobre a extradição da Carla Zambelli e pediu um novo julgamento. Aquela imagem que todos vimos, né, da Zambelli com a arma na mão, correndo atrás de um cidadão, ameaçando a vida dele e de todos que estavam numa rua pública. Isso é crime em qualquer lugar do mundo, né, inclusive na Itália, né? Como entender isso? Você acha que é uma articulação política que existe? É possível isso? Pressões da políticas para livrar a cara de uma colega da extrema-direita? Olha, o sistema italiano, o Florestan, é um sistema que tem a Corte de Cassação, que é essa que está julgando ou julgou as questões da extradição da deputada Carla Zambelli, que é um pouco semelhante a essa Corte de Cassação ao Superior Tribunal de Justiça. Seria a última instância de recurso lá na Itália, né? Eles têm a Corte Constitucional, que tem uma configuração diferente do Supremo Tribunal Federal, que julga as questões de constitucionalidade tão só e simplesmente. E, é claro, como toda a justiça brasileira também não está isenta disso, a justiça no mundo inteiro, ela está sujeita a pressões de ordem política, né? Até porque, veja, tudo depende também da formação dos magistrados, de onde eles vieram, como eles foram escolhidos, enfim, tem uma série de fatores que são aí relevantes, mas, sobretudo, nessa onda que nós estamos vivendo, que é uma onda internacional, de uma coalizão da extrema-direita internacional, essa pressão se torna extremamente incisiva, quer dizer, ela se torna quase que insuportável, né? Você veja, por exemplo, como eles conseguem povoar o noticiário de todas as TVs e todos os jornais e rádio e assim por diante, com as absurdidades que fazem e que dizem, não é? E ali eles conseguiram efetivamente na Itália obter o auxílio de uma advocacia, você veja, e é uma advocacia cara, né? De onde é que vem os recursos para poder financiar toda a defesa dessas pessoas, não apenas lá na Itália, mas nos Estados Unidos, as pessoas que estão foragidas e que estão agindo contra o Brasil, enfim, as pessoas que estão aí no mundo inteiro pulando de país da extrema-direita ao bel prazer, né? E aí eles conseguiram efetivamente financiar essa defesa, que vai trabalhar, veja só que coisa interessante, ela vai trabalhar com temas que são muito caros à jurisprudência europeia, que tem lá a Corte de Direitos Humanos, que é diferente da nossa corte aqui também, mas, veja, de uma forma extremamente parcial, quer dizer, voltada para desqualificar, e isso que é grave, desqualificar a justiça brasileira. Ou seja, também atentar contra a nossa soberania. E é exatamente isso que acontece no caso da deputada Carla Zambelli, não é? Porque, veja, num caso absolutamente normal que não tem essa repercussão, então o governo se restringe a fazer o pedido da extradição e, em seguida, a justiça decide com absoluta isenção o que deve ser feito ou não deve ser feito, segundo aquilo que está na lei. Tem esse crime aqui, seguiu-se o devido processo legal, ponto final. E aí determina-se a extradição. Mas ali você veja só que coisa interessante. No início, o que ela pretendia era que cumpria a pena lá na Itália. Ela pedia para cumprir a pena lá, se afirmava cidadã italiana para isso. E depois isso muda a configuração para negar a extradição, por uma série de motivos que, do meu ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito internacional, eles não têm qualquer tipo de sustentação.
E nesse caso específico, veja, no outro caso, ainda podia se cogitar uma hipótese remota, olha, o mandado de prisão foi emitido em nome do ministro Alexandre de Moraes, então ele não deveria ter julgado o caso. Bom, remotamente podia ser isso se realmente ele fosse a vítima, mas nesse caso não era a vítima. A vítima era o sistema público brasileiro que tinha sido invadido. Mas ali podia se cogitar. Mas nesse caso específico da arma e da ameaça que ela fez em espaço público, não apenas contra uma pessoa, mas contra todas as pessoas que estavam ali, e usando da figura de deputada para fazer esse tipo de ação, isso é inadmissível. Quer dizer, não vejo qualquer tipo de vício que tivesse nesse processo para levar à sua anulação. Então, aí há efetivamente um equívoco sério, não é? E isso nos leva a pensar que, efetivamente, esse tipo de pressão, eles têm dado certo, né? A extrema-direita tem se municiado extremamente bem, não apenas nas mídias, por essas redes antissociais, mas também se utilizando de profissionais das várias áreas para justificar seus atos, né? Então, aí aqui no direito. E veja, eles conseguiram, inclusive, profissionais médicos que pregaram a morte durante a pandemia, pregaram a morte dizendo que vacina não serve para nada, que máscara não serve para nada e assim por diante. Veja que como é sério isso, não é? Vai contra tudo aquilo que nós fizemos em termos de progresso civilizacional. Sara? Está sem áudio. Pronto, voltei. A Tia, você falou dos médicos que pregavam pseudociência e anticiência, né? Na verdade, eu lembrei da Mayra Pinheiro, Capitã Cloroquina, que por pouco não foi secretária de saúde de Fortaleza. Olha o que a gente se livrou. Olha o que a gente se livrou. É isso, olha, o nosso tempo acabou. O bom que o Atier já respondeu o superchat que estava aqui na tela, né? Sobre por que o Flávio não foi preso ainda. E muito obrigada, Atier. Quero dar boa noite também para o nosso painel. Tem um cachorro atrás do Atier? Tem 2. É? Ah! Deixa eu ver aí. Cadê? Mostra para a gente aí. Fugiu. A fêmea chamou o macho, ele saiu correndo e foi para lá agora. Me abandonou. Que raça que é? São dois berneses. Aqui, agora veio a fêmea para cá. Ô, Alba, vem aqui. Parece aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar para vocês, ó. Albinha, olha aqui, ó. Que linda. Agora o macho passou. Muito legal. Estão fazendo a festa legal. aqui na biblioteca. Estão lendo mais livros. Tchau, obrigada, Tchê. Um abraço carinhoso para vocês, tá bom? Tantos assuntos péssimos, né, para a gente conversar, né? Mas a gente precisa fazer o nosso encontro. Um abraço carinhoso. Voltaremos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, deixa eu tirar vocês aqui. Antônio, boa noite.